Olá pessoal, graças a Deus por estar mais uma vez aqui com vocês. Hoje quero trazer um ensinamento sobre as vestes do cristão. Talvez para alguns um assunto polêmico, mas eu devo dizer a vocês que é um assunto de suma importância para a igreja de hoje, para a igreja do século 21. Quero usar o tema, o cristão e as vestes. Assista se tiver coragem. Usando o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, e parte A do versículo 9. Que diz assim, que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajes honestos, com pudor e modéstias. Pois bem, irmãos e irmãs e todos aqueles que assistirem este vídeo, estamos vivendo um tempo muito difícil, onde a sensualidade ela entrou na igreja de uma maneira tão forte que os próprios pastores parece que não estão reconhecendo a diferença entre aquilo que é digno e o que é indigno. Tenho visto a sensualidade dentro das igrejas de uma forma explícita, mas não vejo nenhuma atitude dos pastores para tomarem medidas que possam moralizar o ambiente de santidade nos cultos ao Senhor. Inclusive nos altares, e até as esposas dos pastores estão usando roupas sensuais que chamam a atenção de quem está presente, tirando o foco do principal, que é a adoração a Deus. Então vamos ver sobre vestes santas. Vejamos o que o texto sagrado nos ensina, pois com clareza esse texto ele tem o objetivo de nos ensinar sobre vestimentas. Gênesis, capítulo 3 e versículo 21, fala da primeira roupa. E fez o Senhor Deus Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Essa foi a primeira roupa criada por Deus para o ser humano. Vemos que o primeiro a apresentar a preocupação com a vestimenta do ser humano foi o próprio Deus. Tais vestimentas são precursoras de muitas outras medidas adotadas por Deus relacionadas à moral e aos bons costumes, visando o bem-estar físico, social e espiritual da humanidade. Medidas que se tornaram necessárias por causa da corrupção imposta pelo pecado à natureza humana. Nos versos 10 e 11 de Gênesis 3, o homem alega o medo de Deus devido à sua nudez. A nudez, nesse contexto, ela representa a consciência da corrupção, da quebra de um padrão estabelecido por Deus. O homem foi criado em santidade e a nudez não lhe causava constrangimento diante do Criador. Mas depois do pecado, uma vez quebrada a imagem e a semelhança moral de Deus no homem, a nudez passou a ser motivo de medo. Desta referência concluímos que estar na presença de Deus, consciente da nudez imoral, é afronta contra o Senhor, é pecado.
O pior ainda é a semi-nudez, que instiga e explora a sensualidade, provocando pensamentos impuros e constrangimento ao desnudo. Devemos observar que mesmo sob maldição, em pecado, Deus não expulsou o homem do Éden nu para a sua desonra. Deus fez túnica de peles, conforme no verso 21. Ou seja, a roupa que cobre tudo que deve ser preservado e que indica parâmetros de moralidade e de respeito entre seres humanos. Em segundo lugar, vejamos algo sobre as roupas para adoração. O Êxodo capítulo 28, do 1 ao 4, nesse texto, Deus exige roupas especiais, roupas de gala para o sacerdote na ministração do culto e da adoração. Se a sua mente tenta justificar a não aplicação desse texto de sua vida, claro que eu devo ressaltar que a palavra de Deus assevera que, a partir do sacrifício de Jesus, com o rasgar do véu no templo, todos somos feitos sacerdotes para Deus, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 1, verso 6, e 1 Pedro 2,9, adoração é ato de culto, é reconhecimento do caráter divino e da santidade do Deus objeto da adoração. Por esta razão, Deus exige roupas especiais para o ato de culto verdadeiro a Ele. O princípio que se encerra nesse contexto bíblico é de que as vestimentas que usamos no ato de culto devem ser limpas, puras e santificadas, visto que nos aproximaremos de Deus, que é santíssimo. O conceito básico que estabelece os parâmetros da vestimenta sacerdotal é o de que as roupas são como referencial de apresentação diante da glória de Deus e para a glória de Deus que é adorado. A glória de Deus manifesta, é símbolo real e indiscutível da presença de Deus no culto ministrado diante dele e para ele. Podemos verificar também os versos 31 e 35 e 39 a 43 de Êxodo 28, que fazem referência aos parâmetros e acessórios sacerdotais, destacando a preocupação de Deus até com os calções, ou seja, com a roupa íntima do sacerdote, verso 42, indicando que o cuidado de Deus vai além da roupa aparente. Pensando ainda em roupas para adoração, devemos observar ainda os ensinos do Salmo, de Salmos 29, 2 e 96, 9. As afirmações desses versos, embora traduzidas como esplendor do seu santuário, ou esplendor da sua santidade, ou ainda como beleza da sua santidade, indicam em sua ideia mais remota, à luz do contexto geral da Bíblia, que devemos estar bem vestidos, ou seja, trajados com decência, quando nós apresentamos diante do Senhor para prestar-lhe cultos. Não podemos, irmãos e irmãs, estar na casa de Deus com vestimentas que não sejam a expressão da nossa busca de santidade, que é o que nos habilita a estarmos diante do Senhor em adoração, conforme Hebreus capítulo 12, versículo 14. Claro que vale ressaltar que o texto sagrado alerta até mesmo aqueles que não são servos de Deus,
e que não têm por isto uma experiência íntima com Ele, a tomarem cuidado com os seus trajes, quando estiverem em uma situação que saibam que estarão diante de Deus. A realidade, irmãos e irmãs, é que Deus requer decência de cada um de nós. Somos sacerdotes consagrados por Ele e para Ele. E Deus requer moralidade na adoração e na ministração dos cultos, bem como durante os cultos. Vejamos em seguida algo sobre roupa como sinal de reverência. Em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 6. Reverência tem a ver com postura, resultante da conscientização a que chegamos em relação ao valor do outro. Este texto mostra que Naamã, ao se dirigir ao servo de Deus, desejando causar boa impressão e agradá-lo, levou roupas finas e luxuosas, roupas de festas. Este gesto de Naamã aponta para o reconhecimento da superioridade do profeta em relação a ele e para o reconhecimento da soberania de Deus em relação à sua vida e circunstância. Naamã, o grande general, não entendia bem tudo o que estava acontecendo. Até mesmo ficou frustrado, aborrecido, ao se sentir tão desprezado pelo profeta, bem como pelo fato de o profeta não aceitar os seus presentes. Afinal, eram roupas especiais, com aplicações de ouro, pratas cravejadas e pedras preciosas. Porém, o seu coração ainda era obstinado, e Deus o conduziu, o profeta, para que, com aquela atitude, Naamã fosse quebrantado, humilhado, curado e também fosse salvo. Dessa narrativa bíblica, fica para nós a seguinte lição: não é molambo, nem trapo velho encardido, nem modismo, nem roupa indecorosas ou falta de roupa que se deve levar para a presença do Senhor ou do servo de Deus, que o representa na ministração para nossas vidas. Devemos ter a consciência de que estamos diante do próprio Deus e que por isso devemos estar bem trajados, levando o melhor possível, mesmo que com roupas humildes e simples, mas com decência e decoro, mostrando que reconhecemos a superioridade e a soberania de Deus, o Deus que está pronto a nos quebrantar, a nos curar e ministrar sobre nossas vidas a salvação. Vejamos ainda algo sobre a roupa como sinal de restauração em Lucas, capítulo 15, do verso 1 ao 22. Nesse texto, identificamos duas questões importantes. O filho, reconhecendo o seu estado e admitindo a perda da condição de filho, e o pai amoroso dando ao filho pródigo, em seu retorno, roupas novas, sapatos e um anel. Vamos nos ater às roupas. A entrega de roupas novas para o filho, a melhor roupa, indica a transformação de vida que o jovem experimentaria. Os farrapos de uma vida dissoluta e a distanciada de Deus e dos parâmetros da moralidade deve ser jogado fora e trocado por vestimentas novas,
limpas e decentes, porque assim tem que ser o servo, a serva de Deus, assim tem que viver. Quando nós nos convertemos, Deus nos honra e nos dá novas vestes, vestes espirituais que simbolizam a nossa restauração e a retomada da nossa condição de filhos. Essas roupas novas simbolizam o perdão que nos foi concedido, servindo também como prova da nossa aceitação na casa do Pai, bem como da restituição do nosso direito espiritual como herdeiros de Deus em Cristo. Em Jesus, não somos mais pessoas separadas de Deus, como que deserdadas por causa do pecado. Em Cristo, nós tornamos pessoas especiais, tendo resgatado a nossa posição espiritual como filhos de Deus. Não podemos mais permanecer maltrapilhos, desnudados ou vestidos de maneira indecorosa. A condição de coitado, miserável e nu é para aqueles que serão vomitados pelo Senhor devido à mornidão espiritual, conforme está escrito lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 e 22, e em especial os versos 16 e 18, e não para os filhos que vivem em perfeita comunhão com o Pai. Por fim, irmãos, vejamos algo sobre o parâmetro de Deus para a vestimenta do cristão, que está em 1 Timóteo 2, do 9 ao 10. Esses versos falam em trajes decorosos, sem luxúria, como a vestimenta ideal para o servo de Deus e para a serva de Deus. Mais uma vez, a sua mente, principalmente a dos homens, pode estar tentando se justificar dizendo que o ensinamento paulino não se aplica a você ou a nós. Isso não é verdade. A exigência de decoro e de moralidade na vestimenta é para mulheres e para homens ao mesmo tempo. O que comprova isso é o contexto geral do capítulo, em especial o verso 8, que exige dos homens um alto padrão de santidade para a oração. Decoro é recato do comportamento e decência no vestir. Está relacionado com a postura de adotarmos para a vida. Luxúria é comportamento desregrado ou sem regra em relação à sexualidade. É licenciosidade moral que denota lascívia, que é pecado. É a concupiscência, que é o desejo de pecar do indivíduo. A luxúria se contrapõe acirradamente ao decoro. Mas, irmãos e irmãs, em contrapartida, Deus exige dos seus filhos uma vestimenta decorosa e isenta de qualquer sintoma de luxúria. Ou seja, Deus exige de nós comportamento recatado, através do qual as pessoas percebam que estamos libertos do desejo de pecar e que fomos restaurados em nossa moralidade, em nosso caráter, que é agora santificado pela ação do Espírito Santo de Deus que em nós habita. O termo traduzido por traje decoroso, utilizado pelo apóstolo Paulo, no original ultrapassa a ideia de vestuário simplesmente. Paulo usa o termo para fazer referência também à moralidade sexual que nos é exigida por Deus e que deve se refletir em nossas roupas. Nossas roupas
indica que temos maus e bons costumes. Elas indicam se nós temos maus ou bons costumes. A maneira como nós vestimos ressalta o valor moral que atribuímos ao nosso corpo diante de Deus. O jeito como nós vestimos reflete a nossa consciência moral em termos de sexualidade, bem como o nosso senso de preservação da nossa integridade moral. A nossa roupa pode refletir o nosso caráter. Aleluia. O que vestimos mostra que o que esperamos que as pessoas pensem de nós em relação à maneira como tratamos a nossa sexualidade. Se nós vestimos com luxúria, as pessoas poderão imaginar que somos licenciosos, ou seja, imorais. Se nós vestimos com decoro, por certo as pessoas perceberão que nós honramos e que lutamos para nos preservar em santidade diante de Deus. Isto é verdade, desde que não haja falsidade em vossos corações, porque a nossa santidade não está só no vestir, mas num coração puro e sincero, numa mente purificada e santificada por Deus. Então não pode haver santidade, nós temos que ser íntegros, nós temos que ser santos, não só na roupa, mas em toda a nossa maneira de viver. A escolha não é muito difícil. Roupa sobrecarregada de luxúria e de sensualidade, que reflete lascívia e libertinagem moral, ou roupa decorosa, que reflete a sua postura moral e espiritual. Lembre-se, suas roupas, por certo, falarão mais alto do que as suas palavras em meio ao burburinho. Queridos irmãos, para concluir, eu quero citar outros textos aqui a vocês. Poderíamos falar sobre eles, mas não teremos tempo. Poderíamos falar em cima desse ensino, textos tais como João 19, do verso 23 ao 24, que falam das roupas de boa qualidade, de valor e de discreta beleza usada por Jesus Cristo, em Apocalipse, capítulo 7, 9 ao 17, que fala da roupa dos mártires na glória, que eram as mesmas vestes que usavam aqui na terra, pois não haverá tempo para trocar de roupas antes de encontrar com o Senhor no céu. Apocalipse 16, 15. Que descreve o fato de termos as roupas sempre à mão como sinal de preparo espiritual para o encontro com Jesus. Mas creio que já vimos o bastante para estabelecermos parâmetros éticos para a nossa igreja, no que diz respeito à nossa vestimenta. Talvez você esteja se perguntando, onde se pretende chegar com esse ensino? Ou quem sabe você está ruminando com os seus botões. Já até sei qual vai ser o resultado disso. Não importa, não me preocupa, nem mesmo o fato de você pensar que este assunto não deveria ser tratado na igreja. Mas devemos tratar dessas questões na igreja, sim. Visto que a imoralidade e a promiscuidade e lascívia, exploração da sensualidade na vestimenta e o cinicamente chamado no artístico são ações maléficas do diabo contra a natureza humana e a sociedade. O resultado dessas estratégias diabólicas tem sido a violência sexual contra crianças, a gravidez precoce, a prostituição desenfreada, a banalização do adultério, a aceitação do divórcio
e com decorrência famílias sendo destroçadas, destruídas. O resultado da imoralidade no vestir é uma sociedade corrompida, desigual e agonizante, como percebemos a nossa. Será mesmo que não temos razões que justifica ensinar a respeito desse tema? Vale ressaltar ainda que esse ensino, embora de cunho ético, é também evangelístico, pois apresenta um evangelho verdadeiro, sem ajustes humanos, sem relativizações éticas e sem tentativas de se fazer a vontade humana. Esse ensino apresenta o evangelho que é a luta por se fazer a vontade de Deus, que nos quer santos para Ele e santificadores pelo testemunho cristão autêntico. Se você procura outro evangelho, que não é o de Jesus Cristo, bateu no lugar errado. A igreja de Cristo não é o seu lugar. Talvez pareçam duras essas palavras, mas é a realidade. A salvação é só para quem quer, para quem tem compromisso com o Senhor. Uma vez realizado esse ensino, minha oração é para que Deus, pelo Espírito Santo, toque em nossas mentes e corações, a fim de que pudermos radicalmente assim, irmãos, a fim de que mudemos radicalmente a maneira de nos vestirmos, não só na igreja, mas em casa, no trabalho, na escola, enfim, em todo lugar, onde estivermos, e no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Não é o pastor que manda, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Lógico que cabe ao pastor a ministração da palavra e a supervisão quanto à obediência aos ensinamentos do Senhor. Por isso, de hoje em diante, devemos estabelecer algumas regras bíblicas em relação a vestimentas que se usa para a participação e para a ministração dos cultos ou nos cultos. Seria uma bênção se essas formas fossem aplicadas pelos irmãos e irmãs de modo geral, pois o pastor não deve se dar ao trabalho de vigiar ninguém. Deus há de restaurar e transformar a consciência de cada um, visto que como pastores não podemos fazer o papel do Espírito Santo no convencimento das pessoas. Porém, no que diz respeito à utilização do púlpito, ao estar em frente para ministrar o culto, para louvar, para qualquer coisa, bem como para se subir na plataforma para ministrar o culto ou qualquer outra participação, não se deve permitir roupas indecentes como blusas sem alças, aquelas blusas que só têm alcinhas e nada mais, ou tomara que caia, que para os mais afoitos eles chamam, que pena que não caiu, decote umbilical, e nem decotes meia taça, que proteja os seios para os olhos incautos, para que proteja os seios para olhos incautos dos homens, ávidos por aconchego, ou mesmo desavisados, e mesmo para aqueles que estão desavisados, para não pecar. E eu digo para vocês, haja unção para isso, tem que ter muita unção para não pecar. Não mais se deve permitir o uso de minissaia ou microsaia, vestidos curtos ao povo de Deus, aqueles que um dia disseram ter recebido Cristo como seu Salvador. Não se deve ir à igreja com calças de cós baixos,
daquelas que ficam no pubis, sem uma blusa ou camiseta que cubra os quadris, e nem com uma calça comprida abarracada no corpo, na genitália, ou com perdão da palavra no traseiro, porque essas são roupas adequadas, porque essas não são roupas adequadas para aqueles que estão à frente de uma congregação. Com roupas desse tipo, não se deve participar da administração, nem muito menos de um culto ou dizer que é cristão. Seja para ministrar no culto ou no louvor, seja para apresentar visitantes, fazer anúncios, tocar, cantar em conjunto ou pregar, não importa. Diante da igreja, para ministrar na presença de Deus, não se deve permitir tais vestimentas indecorosas, modismo exagerados e imorais, ou mesmo roupas esculachadas, como calças rasgadas, micro shorts, micro blusas, que não condizem com o padrão de Deus para a vestimenta do salvo e nem com o testemunho cristão. Diante de Deus e da congregação devemos estar bem trajados, demonstrando que não temos mais os temores do pecado quanto à nossa nudez, e que estamos devidamente vestidos para a adoração em profunda e sincera reverência a Deus. Isso por quê? Porque fomos restaurados por Deus da nossa natureza pecaminosa e porque estamos dispostos a obedecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor, fazendo a sua vontade expressa na Bíblia Sagrada. Mesmo que para isso temos que fazer uma fogueira com as roupas que usávamos, até mesmo para obedecer à exortação da palavra de Deus. Seria maravilhoso se num culto fizéssemos uma fogueira para queimar todas essas roupas das quais o Senhor nos libertou, a partir que nós aprendemos a sua palavra. Esperarmos no Senhor que esse ensino seja suficiente para uma tomada de posição na nossa igreja, na Igreja de Cristo no Brasil, não precisaríamos ouvir críticas ou cobranças por causa da vestimenta. Somos nós e nossos filhos que nos vestimos indevidamente. Somos nós que compramos as roupas dos nossos filhos. Se não compramos, admitimos que eles comprem e usem. Vamos assumir a nossa responsabilidade e corrigir a nossa conduta moral diante de Deus, no que diz respeito à vestimenta. Quanto às críticas, muito obrigado, em nome de Jesus, aos críticos. Porém, entre a frouxidão moral e a palavra de Deus, ficamos com a Bíblia. Entre a relativização ética e o texto sagrado, ficamos com a Bíblia. Entre a perversão do modismo e as escrituras, eu fico com a palavra de Deus, mesmo que isso me imponha a impopularidade e que seja tratado como radical, mas eu fico com a palavra. E digo mais uma vez para os homens que estão lá pregando a palavra de Deus com calças super coladas no corpo e camisetas coladas no corpo, para se mostrar para as irmãzinhas que mudem de atitude e se vistam com decência para levar a palavra de Deus. O que eu trago para vocês hoje é um ensinamento da palavra de Deus, nesse curto espaço de tempo de 35 minutos, talvez um pouquinho mais.
mas é um momento para vocês meditarem e como vocês têm andado na presença de Deus. Se realmente vocês vivem em santidade e novidade de vida. Meus irmãos e irmãs, Deus os abençoe. Espero que vocês tenham a coragem de ir até o fim e ouvindo esses ensinamentos, porque não são do homem, mas são de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, hoje e sempre.